Oi, gente, eu sou a Bia, sou estudante do segundo ano do ensino médio, sou voluntária de cursinho. Bom, gente, na aula de hoje a gente vai fazer o predicado, então já pega o caderno e pode estudar. Bom, gente, então vamos começar pelo básico, que é o significado do predicado. O predicado é tudo que se diz sobre o sujeito, e o sujeito é quem pratica a ação. Então aqui a gente tem a frase, Lúcia correu semana passada. Vamos identificar o sujeito. Para identificar o sujeito, a gente tem que ir atrás do verbo. Na frase, como você correu semana passada, o nosso verbo é correr. Aí você vai fazer a famosa perguntinha do verbo. Quem correu? Quando você fizer essa pergunta, você vai achar que Lúcia foi a pessoa que correu. Logo, Lúcia é o nosso sujeito. Então, achou o sujeito, você separa o sujeito, todo o resto é o predicado. Bom, gente, mas pra gente falar um pouquinho mais sobre o predicado, a gente vai precisar voltar um pouquinho lá na predicação verbal. A predicação verbal é a origem do verbo. Então, eu vou dar uma retomada bem rápida ali, porque vocês já viram isso anteriormente, para a gente conseguir seguir em frente. Bom, nós temos os verbos intransitivos, que são aqueles que não exigem complemento. Por exemplo, na frase, ela saiu. Saiu é o nosso verbo e ela é o sujeito. Mas aqui, eu não preciso saber para onde ela saiu. Eu posso só falar que ela saiu. Então, ele não vai exigir um complemento. O verbo transitivo, ele exige complemento, mas ele tem os transitivos direto e indireto. O transitivo direto é aquele que não precisa de uma preposição. Então, na frase, encontrei seu celular, a gente vai ver que o verbo é encontrei. Você vai fazer de novo aquela famosa perguntinha para o verbo. Encontrei o quê? O que é o seu celular. Então, essa frase aqui não precisa de preposição, porque ela não precisa de algo que ligue o encontrei ao seu celular. E o verbo transitivo indireto precisa de preposição. Então, na frase, precisaremos de sua ajuda. Achamos o verbo precisaremos. Aí você vai fazer a perguntinha do verbo de novo. Precisaremos do quê? Quem precisa de alguma coisa. Esse de é uma preposição. Então, essa frase aqui tem o de porque ele precisa da preposição para poder ligar para a frase fazer sentido. Dentro do verbo transitivo, a gente tem também o verbo transitivo direto e indireto, que tem dois complementos, que é um com e um sem preposição. Então, na frase, faremos um favor ao nosso amigo. A gente acha o verbo faremos. Faremos o quê? Um favor. Achamos, então, aqui, que é o complemento que não tem a preposição, porque o verbo faremos não precisa de uma preposição. Mas, quando a gente fala faremos um favor, quem faz um favor faz alguma coisa a alguém. Então, esse a alguém seria ao nosso amigo, que aqui o ao é a nossa preposição, para poder ligar a frase e fazer sentido. E por último, nós temos o verbo de ligação. O verbo de ligação, ele liga o sujeito a uma característica, mas aqui, ó, ele não faz função de ação. Anota isso, que isso é bem importante. Quando eu tenho a frase, eu estou feliz, o verbo é estou. Só que aqui você percebe que estar não é uma ação. Eu não faço algo quando eu estou. Então, o verbo de ligação ele só vai ligar o sujeito até a característica. Então, retomando, nós temos os verbos intransitivos, transitivos, diretos, indiretos, diretos e indiretos, e o nosso verbo de ligação. Bom, gente, agora vamos falar sobre os tipos de predicado. O predicado possui três tipos: o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. Vamos começar pelo predicado verbal. O predicado verbal é aquele em que o núcleo é constituído por uma ação. O núcleo, gente, para quem não sabe, é a palavra mais importante do nosso predicado. A palavra que, se você tirar ela, a frase não vai ter sentido. Então, nós temos a frase aqui, ó. Nós caminhamos junto hoje. Vamos primeiro separar o que é sujeito e o que é predicado. Aqui, ó, a gente acha o verbo. O verbo é caminhando. Então, você vai fazer a pergunta para o verbo. Quem caminhou? Você vai achar o nós. Então, o nós é o nosso sujeito e todo o resto é predicado. Agora, para você achar o núcleo, você vai achar qual que é a palavra mais importante do predicado, a palavra que vai dar sentido à frase. Então, você vai usar, por exemplo, vamos ver que o muito é o nosso núcleo. Nós, muito. O núcleo não está na palavra muito, porque a palavra não tem sentido. Então,
núcleo aqui nesse caso vai ser caminhando, que é o verbo. Por isso que é o predicado verbal, porque a palavra mais importante do predicado é composta por um verbo. Então, se eu tirar todo esse resto aqui, vai ficar nós caminhamos. E a frase já passa por aí. Então, para a gente achar o predicado verbal, o núcleo do predicado tem que ser o verbo. Bom, gente, agora eu vou falar sobre o predicado nominal. O predicado nominal, ele tem que ter um núcleo constituído por um substantivo ou por um adjetivo. O predicado nominal, ele sempre vai vir acompanhado de um verbo de ligação. Então, aqui na frase, Alan está feliz. Vamos separar o nome. Aqui temos o verbo, o nosso verbo é estar. E, então, você vai fazer para outro verbo. Quem está? Achou que o Alan é o nosso sujeito. Mas aqui, a palavra estar, ela é um verbo de ligação, porque estar não é uma ação. Então, se a gente tirar o estar da frase, Alan feliz, a frase faz sentido, porque eu vou saber que o Alan está feliz. Então, o nosso núcleo dessa frase é feliz, porque está atribuindo uma característica ao nosso sujeito. Então, o predicado nominal ele sempre vai ser um sujeito, um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. Um predicativo do sujeito é aquilo que se diz sobre o sujeito, uma característica que você está atribuindo ao sujeito. Gente, por último, mas não menos importante, a gente tem o predicado verbo nominal. O predicado verbo nominal ele é um pouquinho diferente dos outros dois. Por quê? Ele vai ter os dois ao mesmo tempo. Ele vai ser uma junção do verbal e do nominal. Então, ele vai possuir dois núcleos, tendo uma ação e uma característica. O verbo e o substantivo ou um adjetivo. Então, aqui na frase, o cantor deixou o público emocionado. Vamos fazer a separação de novo. Vamos achar o verbo. O nosso verbo seria deixou. O que deixou? Quem deixou? Então, aqui, quando você fizer a pergunta, você vai achar o sujeito que seria o cantor. Então, você faz, esse aqui é o nosso verbo, esse aqui é o nosso sujeito. Todo o resto aqui é predicado. Aí, vamos lá. Deixou é o nosso primeiro núcleo, porque é a ação. E o emocionado seria a nossa característica, que é o predicativo do sujeito. Então, aqui é a nossa característica e deixou é a nossa ação. O público, gente, aqui nessa frase, o público ele vai dar uma função de objeto. Mas isso vocês não precisam saber por agora. O que vocês precisam saber é que o predicado verbo nominal ele sempre vai vir acompanhado de dois núcleos, sendo uma ação e uma característica. Bom, gente, para finalizar, eu deixei um resuminho aqui dos 3 tipos de predicado que a gente aprendeu hoje, só para dar uma retomada. Então, o predicado verbal é aquele que o núcleo é um verbo, é uma ação. O predicado nominal é aquele que o núcleo caracteriza o sujeito. Lembrando, ele sempre vai vir acompanhado de um verbo de ligação, que é aquele que não é uma ação. E o verbo nominal é aquele que vai misturar os dois. Ele vai ter dois núcleos, sendo um verbal e um nominal. Bom, esse aqui é o nosso resuminho da aula de hoje. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido tudo. Espero que vocês consigam entender todas as matérias. E é isso, gente. Muito obrigada pela aula.